E aí, degenautas, espero que vocês estejam maravilhosamente bem, porque no vídeo de hoje, aqui no De Frente com DG, nós vamos falar de um livro muito especial para mim. Sim, ele pertence ao meu universo de histórias interconectadas, e ele se chama A Garota da Capa, o Conto Repaginado, volume 2. Os eventos da narrativa desta história se passam aproximadamente até um pouco mais de 2 anos após os eventos que se iniciaram e se encerraram no livro 1 e cerca de 12 a 13 anos depois dos acontecimentos narrados no livro Rua Nova, a saga Que Músculo. Aqui nós vemos a personagem Rosane Redini logo depois das descobertas escalafobéticas e assombrosas que ela fez no livro 1, conhecendo novos amigos, novos ambientes. Eu vou fazendo com que a personagem trace cada vez mais uma linha, na verdade, né? Trace uma linha cada vez mais tênue entre a realidade e fantasia. Ela realmente vai continuar descobrindo que a vida inteira que ela viveu foi uma grande mentira. Ela vai descobrir o tipo de pessoa, a natureza real da avó dela, a natureza real dela, por onde andam, de repente, os pais que ela julgou por anos nem existirem mais, estarem mortos, talvez. E os personagens que eu vou adicionando, eu construí relações interpessoais incríveis com eles. Algumas reviravoltas de alguns personagens vão deixar os leitores bem tristes, talvez até nervosos. Como aquela personagem, por exemplo, pôde fazer aquilo, né? Para alguns que já leram, pode até comentar aqui. Eu tenho uns leitores bem fervorosos que comentaram: meu Deus, impossível! Como aquela personagem fez aquilo? Como ela sempre foi isso? Não quero entregar muito spoiler aqui, porque eu não vou estragar a sua experiência de leitura no meu próprio livro, né? Mas em A Garota da Capa, volume 2, nós fomos apresentados principalmente ao amigo, né, da Rosane, que é o Robert Bullen, que é o filho da Ella Swan, do primeiro livro do universo DG, que é o Rua Nova, com o vampiro, né, o Edward Bullen. E ele tem uma gêmea também. Eu falo de questões étnicas nesse livro, eu pontuo, né, a questão da Rosane tentando aceitar o próprio lugar dela no mundo, a identidade dela. Alguns leitores aqui, não nem leitores, de pseudo usuários da plataforma criticaram: como é que você pode falar dessa questão étnica se você é branco? Mas cara, eu tenho consciência de classe, eu tenho consciência de quem eu sou, eu tenho consciência de quem é o meu semelhante e do porquê eu posso fazer com que as pessoas que eu amo, como por exemplo, minha esposa é negra, a minha filha é negra, meus pais de coração que eu adotei para minha vida mesmo, no momento mais difícil da minha vida. Os meus pais, tanto espirituais, que são meus pastores, quanto pais de verdade, se colocaram no momento mais difícil da minha vida para me amar de verdade, e até através deles eu voltei a ser filho mesmo do próprio pai de sangue. Eles são negros. E meus irmãos na fé, meus melhores amigos, os meus irmãos mais que de sangue, aliás, são negros também. Então eu construí a Rosane, essa personagem, baseada na personalidade e em traços físicos da própria esposa, misturado com os meus. Então a personalidade dela, a construção dela, o modo como ela vai deixando de ser coadjuvante da própria história, porque no primeiro livro vocês podem reparar que ela não é a protagonista. Ela se vê num monte de situações. Ela começa a sair dessa subtrama na qual ela mesma, que deveria ser protagonista, está inserida para se tornar a estrela do livro. É mais no livro 2. Então eu coloco essas questões que a Rosane passa. No livro 1 eu abordo mais ou menos. No livro 2 isso eu deixo um pouco de lado. Porém, eu vou muito para quem a Rosane é e deveria ser. Quem de fato é a avó dela? Por que a avó dela fez aquilo? Realmente a avó dela é
uma figura antagonística da história, ou tem alguém por trás? E quem está por trás? Por que fez aquilo? Algumas dessas questões eu joguei para o livro 3, mas no geral eu deixei a narrativa ali, ela é um pouco agitada, ela é um pouco mais corrida que o livro 1, para apresentar novos personagens, para fazer a história andar, deixar traços para continuidade em outros livros, inclusive, como por exemplo a personagem Arganis, que é uma figura fofinha, mas deixe se enganar pela aparência dela. Ela também vai ganhar um livro solo e crossover com outros autores. A personagem Nanis, que aparece em flashbacks desde o livro 1, flashbacks através de livros mágicos, anotações que a Rosane encontra. Ela vai ganhar livro solo também. Vou falar dele do futuro, mas o personagem Sr. Conde, ele faz umas pontas também em momentos do passado, mas ele já ganhou o livro solo dele, que inclusive ultrapassou em leituras. A galera gostou muito mais desse livro, até acho que essa da capa, então ele se destacou, está quase em 10 mil leituras já. E vocês vão ver esses personagens meio que se encontrando e fazendo com que a história da Rosane comece a andar. Esse livro é uma preparação para uma coisa muito louca que eu estou criando a partir do livro 3, que é o Multiverso dos Contos de Fada aberto. Eu me inspirei muito em produções como Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, os quadrinhos da Marvel, até porque esse filme, o Multiverso da Loucura, ficou devendo alguma coisa. Ele foi mais um filme da Wanda que o Doutor Estranho, né? Mas vamos deixar isso para o momento geek do canal, para lives, enfim. Não me até isso agora. Mas eu bebi muito dessas fontes da Marvel Studios e da Marvel Entertainment, também a nível de multiverso. E DC também a nível de multiverso, para trazer mais personagens, trazer a galera dos contos Green, por exemplo, que são versões mais sombrias, nada a ver com essa coisinha moranguinho que a gente conhece, Chapeuzinho Vermelho. Eu trouxe uma galera mais barra pesada mesmo, no livro 3, do qual eu vou falar mais pra frente, não agora, né? E eu espero que vocês gostem muito de conhecer e desbravar essa jornada da Rosane Redini, com esses novos personagens, com esses novos ambientes em que ela vai ter de ir. A batalha no final pela cidade é incrível também, os personagens como os lobos que entram na história. O ambiente ainda continua meio ali como uma paródia proposital da saga Crepúsculo, mas eu estou expandindo finalmente a mega saga da Chapeuzinho Vermelho, a minha releitura da Chapeuzinho Vermelho, que eu creio que vocês vão gostar bastante. Vou gostar ainda mais se você deixar aquele seu like maravilhoso no canal, se você seguir o usuário @universodg no Wattpad, colocar bastante estrelinhas laranja, compartilhar no seu mural, comentar, me prestigiar. Esse livro sempre, vira e mexe, está passando pelo intercâmbio de autores, do clube de leitura, nossos parceiros aí, que estão conhecendo a obra agora do projeto Maratona Literária, que é lá de Portugal. Um beijo, Marina Duque, galera. Queen também, um beijo para vocês. Um abração pro Diego Moura, do projeto Butterfly. Um abração pro Luizão, meu parceiro, o Luiz Fernando, a Ruth, que também é de Portugal, criadores do Clube de Leitura LR, o Neto, meu brother, Cissa também, parceiros desde o Atbug, desde eu conhecendo histórias, desde a biblioteca de histórias, estão aqui comigo no IMA, no intercâmbio de autores. Quero agradecer a todos vocês que contribuíram para que essas obras aí se expandissem cada vez mais. E eu criei, realmente, esse livro está caminhando para o multiverso na intenção de prestigiar outros autores, trazer personagens dele para minha narrativa, mesmo que muito rápido, mas a intenção não é copiar aqui, não é plagiar, não é roubar personagens de ninguém, pelo contrário, é fazer com que o meu livro leve as pessoas a lerem as obras deles também. Tanto que até existe um capítulo do futuro livro, que é o da capa 3, que eu dedico às pessoas. E o final, inclusive, desse livro tem um capítulo inteiro que é dedicado ao meu brother, o Neto, que é o @ouvinte de mangás no Wattpad, onde o personagem dele finalmente adentra o meu universo, né? Para que a gente escreva juntos essa narrativa multiversal aí que eu estou iniciando através da saga da Garota da Capa. Então, se vocês gostam de ação, um pouquinho de romance,
tem uma coisa hotzinha no começo, meio poética, e depois eu volto ao passado, que é na escola de magia e tecnologia de Blogworks, para apresentar outros personagens que virão para o futuro, né? De certa forma, nós vamos fazer, tudo é possível, tudo no multiverso é perfeitamente possível, e nós vamos abordar muita coisa legal ainda. Personagens estão entrando, personagens estão saindo, nós vamos nos despedir de alguns personagens, realmente dizer a vocês, mas será incrível essa aventura que eu proponho a você, que você leia. Vou deixar o link aqui na descrição, tá bom? Uma vez mais, gente, muito obrigado, um beijo no coração de vocês. Leiam o Garoto da Capa, livro 1, leiam Rua Nova também, sabe, que eu mostro para vocês entenderem os detalhes e conectarem as peças desse grande quebra-cabeças que eu estou montando, tá bom? Uma vez mais, muito obrigado, fiquem com Deus, fiquem bem e até a próxima.